Eu só estava viajando para o exterior. Organização de assassinos internacionais de elite renuncia coletivamente. Comerciantes de armas de vários países cortam rotas de negociação. Até mesmo os magnatas que influenciam os países por trás estão implorando por misericórdia. Tudo aponta para o aparecimento de 3 chefes misteriosos de organizações clandestinas. Eles são, respectivamente, o rei dos assassinos no círculo mercenário, o rei das armas aos olhos dos assassinos, o rei da informação aos olhos dos traficantes de armas. E quando os 3 se unem, é o suficiente para fazer o mundo tremer. No entanto, eles estão dispostos a se submeter a um jovem de um país pobre. Ser capaz de receber esses 3 generais capazes também veio de um acidente incomum há 2 anos e meio. Naquela época, eu estava deitado na mesa de cirurgia. Meu corpo estava gelado e extremamente fraco. Esses sentimentos vieram de um ferimento de bala na altura do coração. Abri ligeiramente os olhos. O que vi foram 2 médicos vestindo jalecos brancos. Será que fui resgatado? No entanto, a conversa entre os 2 médicos deixou meu corpo, que havia aquecido um pouco, preso em uma caverna de gelo novamente. Estranho. Como é possível que esse garoto não tenha morrido depois de levar um tiro no coração? É muito provável que ele seja uma pessoa espelhada rara. Ou seja, a posição dos órgãos dele é diferente da de uma pessoa normal. Então o coração dele está do lado direito. Para confirmar sua suspeita, ele colocou a mão no lado direito do meu peito. E lá, de fato, senti um leve batimento cardíaco. Rápido, prepare a caixa de transporte para transplante de coração. Este é um coração que vale milhões. Eu ouvi tudo. E também entendi a minha situação atual. A extrema fraqueza é o mais fatal no momento. No entanto, quanto mais em perigo eu estou, mais calmo eu fico. O médico não se apressou em agir, porque ele precisava se preparar bem. Afinal, os requisitos para a preservação de um coração vivo são muito altos. Isso me deu tempo para me recuperar. Enquanto esperava, uma voz soou repentinamente na porta. Chefe, já queimamos 4 no forno. Quando terminarmos com este, podemos continuar. Ao ouvir isso, fiquei extremamente furioso. Mesmo que eu vá morrer, eu devo matar esses canalhas traficantes de órgãos antes de morrer. O homem chamado chefe começou a fazer uma ligação. Rápido! Tenho boas notícias. O coração do cadáver não foi destruído pelo tiro. E é de um indivíduo raro com situs inversus. Seria bom aumentar o preço. Após um momento de silêncio. Não sei o que a pessoa ao telefone estava dizendo. Então o chefe respondeu muito seriamente. Vou ser direto. O cadáver matou um assassino do grupo Andei com a mão nua. Levou um tiro no pulmão. Já se passaram 3 horas e meia e ainda não morreu. Só com essa aptidão física, não deveríamos aumentar o preço? Eu consigo ouvir a conversa inteira. Mas não há um pingo de medo no meu coração. Apenas raiva e urgência. Chefe, está pronto? Vou começar a operar aqui. Apresse-se aí. Após terminar a ligação, o chefe caminhou até a mesa de cirurgia. A ganância iluminava o corpo à sua frente. Então ele acenou com alegria. Preciso do coração, fígado e rins. As córneas também. Especialmente este coração, vale muito dinheiro. Vocês 2 precisam ter muito cuidado. Depois de dar as instruções, ele recuou. Levantou o telemóvel e apontou-o para a mesa de cirurgia. Começou a gravar. Podem começar a operar. Em seguida, a faca na mão do médico moveu-se em minha direção. E apunhalou meu peito novamente. Naquele momento, abri os olhos de repente. Agarrei o pulso do médico. Girei e roubei o bisturi da mão dele. Então, como um raio, enfiei na artéria carótida do médico. Imediatamente, sem a menor pausa. Enfiei diretamente no olho do médico à esquerda. A palma da minha mão fez força contra o bisturi. E com força no final, empurrei. Um bisturi de 20 centímetros de comprimento. Entrou completamente no canto do olho dele. A palma da minha mão empurrou diretamente para o rosto dele. As 2 pessoas que estavam ao lado da mesa de cirurgia ficaram extremamente chocadas. Aquele homem de meia idade que era o chefe começou a recuar no segundo seguinte. Eu apenas senti que estava muito lento. A extrema sensação de impotência me deixou muito desconfortável. Nunca estive tão fraco em toda a minha vida. Já que não tenho forças, então escolho a maneira que exige menos esforço. Ataco o ponto mais vulnerável do inimigo. Com meus 2 dedos leves e fracos.
Apunhalei diretamente as órbitas oculares do chefe. Mas aos olhos daquele chefe, ainda era incrivelmente rápido. Um grito agudo e miserável soou de repente, fazendo com que o chefe erguesse os braços e começasse a gesticular descontroladamente. Minha mão esquerda já havia passado pelas barreiras de seus dois braços e apunhalado sua garganta. Finalmente, aquele homem sacou uma arma de fogo de seu bolso. Se eu não estivesse gravemente ferido agora, eu teria total confiança de não lhe dar a chance de sacar a arma. Estabilizo minhas forças para não cair. Me esforço para me inclinar para frente. Então minha mão direita puxa de baixo para cima, agarrando firmemente dois objetos esféricos, usando toda a minha força para esmagá-los, lutando para tentar escapar. Táticas que eu costumava desprezar. Para mim neste momento. Mas sim, um truque para salvar vidas. Um grito terrível soou de repente. Essa pessoa incontrolavelmente trouxe sua cabeça para perto de mim. A faca na mão esquerda instantaneamente apunhalou o pescoço do último oponente. Tudo isso não parou nem por um segundo. Mas ainda me fez sentir tonto. Estendi a mão para apoiar na mesa de cirurgia, esperando que a tontura intensa diminuísse um pouco. A primeira coisa que fiz foi pegar a arma. Com uma arma na mão, mesmo estando fraco, eu tinha capacidade de revidar. O grito de agora deve ter sido abafado. E eu já estou ouvindo passos. Eu me deitei no chão. Escondi a arma atrás do corpo. Assim que terminei tudo isso, a porta da sala foi repentinamente arrombada. Duas pessoas que não entendiam a situação entraram uma após a outra. Uma pessoa estava segurando uma arma. A outra estava segurando um gancho de ferro com as duas mãos. Os dois estavam tagarelando coisas que eu não conseguia entender. Nesse momento, eu repentinamente atirei. Com o som de um tiro, os dois caíram ao mesmo tempo. O mundo ficou completamente silencioso. Para evitar acidentes, eu não pude deixar de respirar fundo. Depois de terminar, abri lentamente a porta. Era óbvio. Do lado de fora era um templo. E eu via a base de uma pagoda ao longe. Mas estava soltando labaredas. Olhei em volta e não havia mais outras pessoas vivas. Considerando que esse tipo de templo abandonado geralmente fica longe dos centros urbanos, e com meus ferimentos atuais, sair sozinho precipitadamente, é muito provável que eu morra na estrada. Decidi procurar ajuda. Voltei para a sala de cirurgia. Procurei por toda parte, mas descobri que apenas o chefe tinha um celular. Eu me agachei no chão com dificuldade e peguei. Mas para minha decepção, o celular era feito sob medida. Havia apenas 4 opções na tela. Uma era concluir, falha, ajuda. E também um SOS. Mesmo com meu inglês básico, eu sei que o último significa chamada de emergência. Os 3 primeiros são muito arriscados. É muito provável que atraia os cúmplices desse grupo. Então, eu pressionei a 4ª opção sem hesitar. Alguns segundos depois, uma voz de meia-idade veio do telefone. Em que posso ajudar? Ouvindo a voz, vi esperança. Ajude-me, salve-me. Quando abri os olhos novamente, primeiro vi o monitor suspenso. Depois, um aparelho. E um homem sentado no canto. Água. Minha voz estava tão seca que mal consegui dizer uma palavra. O homem branco sentado no canto levantou-se rapidamente e caminhou até mim. Meu Deus, você finalmente está vivo. Beba, disse ele alegremente. Recompensa de $100.000, despesas médicas de 388 mil. Como você vai pagar? Abri a boca, hesitei por um momento. Finalmente respondi em voz baixa. Meus pertences e documentos foram queimados. O rosto do homem branco escureceu instantaneamente. Eu paguei as despesas médicas para te salvar. Além disso, paguei adiantado aos parceiros $20.000 de taxa de resgate. Você precisa pagar o restante dos dólares imediatamente. Então seu olhar se abaixou, encarando meus olhos fixamente. Você tem esse dinheiro? Eu não me atrevi a encará-lo, porque eu simplesmente não tenho tanto dinheiro. Mas ainda respondeu em voz baixa. Eu definitivamente vou te devolver o dinheiro integralmente. Aquele homem branco não estava com pressa. Olhou para mim atentamente por um longo tempo e de repente disse. Na verdade, eu previ que isso poderia acontecer. Mas ainda assim escolhi salvar sua vida. Eu entendi imediatamente. Com certeza, há um retorno pelo investimento. Já que ele não está atrás de dinheiro. Então ele naturalmente está de olho em mim. Deixe-me apresentar. Meu nome é Luca, sou um agente. Então, qual é a sua identidade?
Assassino, mercenário, limpador, traficante de armas ou comerciante de informações. Já que você usou a Dark Web para pedir ajuda, então você certamente não é uma pessoa comum. Eu respondi a Luca com silêncio. Luca não ficou desapontado, em vez disso, riu algumas vezes. Eu não posso mais ficar em silêncio, já que você está disposto a me salvar. Então você deve ter uma maneira de resolver isso sem dinheiro, não é? Sim, eu tenho um grande trabalho em mãos, que precisa de alguém que seja proficiente em combate desarmado. Assassino chinês concorrente. Suas qualificações são perfeitas. O mais importante é esta missão. Há uma recompensa de $1 milhão. É 1 milhão. Depois de enfatizar o milhão, Luca acenou com a mão. Não quero saber sua origem. Nem quero saber seus segredos. Agora vou aceitar esta grande missão. Recebemos a recompensa e dividimos ao meio. Assim, você não só me paga, mas também ganha muito dinheiro. Que tal considerar uma parceria? Como esperado. Eu concordei. Disse sem hesitação. Eu não sou um assassino, mas posso cooperar com você. Mas você tem que responder algumas perguntas primeiro. Eu quero saber quem eram aqueles que tentaram me matar ontem. Lucas sorriu ligeiramente. Primeiro, deixe-me corrigir um erro. Você está em coma há 4 dias. Então não aconteceu ontem. Os outros que tentaram matá-lo são da organização Sindalfu. Eles são responsáveis por destruir corpos e limpar rastros. Além disso, este celular foi retirado da sua mão. Pelo que sei, a pessoa responsável pela interface com a conta tem uma relação próxima com o grupo Andique. Por que os assassinos desse grupo queriam matá-lo? Já que estamos colaborando, não quero me meter em problemas. Então, por favor, seja sincero. Estou um pouco desamparado. Na verdade, eu só vim à Tailândia para viajar. Parecia que eu queria encontrar um ginásio de boxe para interagir com as pessoas. No entanto, assim que entrei no ginásio de boxe, de repente, 2 gangues invadiram com armas e começaram a atirar indiscriminadamente. Você deve imaginar o resto. E então você matou 6 Sindalfu e postou uma missão de socorro na Dark Web e persistiu até que eu aparecesse. Luca respirou fundo. Isso é bom. Se foi apenas um ferimento acidental, então não há problema. Podemos cooperar. E eu registrei isso silenciosamente. Grupo de assassinos Andique. Depois, apresentei-me. Meu nome é Gao Yi, especialista em Kung Fu de deslizamento. Luca ficou perplexo. Você está dizendo que você usou Kung Fu para derrubar Qin Dao Fu? Não brinca. Aquilo é só para show. Eu pratico Kung Fu de combate real. Embora usar uma arma para matar seja o mais fácil para um assassino, na maioria das vezes, não há chance de atirar, ou mesmo de portar uma arma. Você nasceu para ser um assassino. Vamos trabalhar juntos. Kung Fu pode te dar muito dinheiro. Ouvir sobre ganhar dinheiro também me interessou. Afinal, estou na Tailândia de férias, também procurando oportunidades de ganhar dinheiro. Mas também tenho meus próprios princípios. Se for para matar uma pessoa boa, ou uma pessoa comum, eu não faria isso. Que tipo de boa pessoa vale uma recompensa de $1 milhão? O alvo se chama Grey, é um grande senhor da guerra. O território que ele controla é um inferno na Terra. Traição, crimes contra a humanidade. Sentença de 460 anos. O que você acha de eliminar esse tipo de pessoa? Cooperação. Devemos cooperar. Antes, eu estava acabado. Quando você estiver recuperado, conversaremos sobre os detalhes específicos. Nos dias seguintes, eu dormia cada vez mais. No 5º dia, já conseguia andar. No 10º dia, Luca veio ao hospital. Já que você não é um assassino, não podemos aceitar grandes contratos. Primeiro, familiarize-se com o fluxo de trabalho de um assassino. Acumule alguma experiência. O que você acha? Acho que faz sentido. Então, vamos aceitar algumas pequenas missões para praticar. Luca pegou o celular e me entregou. Atualmente, existem 3 missões públicas na internet. Nível de assassino ilimitado. Qualquer um pode aceitar. Bônus da primeira missão. Valor máximo de $100 mil. Mas eu dei uma olhada e decidi desistir. A vida de um general é importante. Vale apenas 100 mil? O risco e o retorno são claramente desproporcionais. E o segundo é uma missão de $50 mil. O alvo desta missão é uma mulher bonita, com um corpo incrível.
Eu fiquei um pouco curioso, porque essa mulher parece não ter muita idade. Mas não sei por quê. Ela foi colocada para recompensa na internet. Informações detalhadas, requisitos da missão, também são claros. É que essa mulher deve morrer em um acidente. O critério é ver o resultado do anúncio da polícia. Se ela morrer assassinada, então a missão é considerada um fracasso. Declarar morte acidental é considerado um sucesso. Eu estava um pouco confuso. Virei a cabeça, olhando para Luca. Pode me dizer o que há com essa mulher? Muito simples. Essa mulher é amante de algum cara rico. Para se livrar do problema, gastam um pouco de dinheiro para eliminá-la. Isso é muito vantajoso para um bilionário. Olhe para o tempo desta missão. O prazo é de 1 mês. Isso mostra que o emissor está com pressa. E então esta missão já está no ar há 2 semanas e meia. Mas ninguém aceitou essa missão. O que isso significa? Significa que essa missão é um pouco problemática. É muito provável que a identidade dessa mulher não seja tão simples. Luca fez uma pesquisa online. Eu não espero. Essa mulher é uma grande influenciadora milionária. Esta missão pode ser aceita. Basta causar um acidente de carro. Não, eu não vou fazer essa missão. Vi uma missão com uma recompensa de 23 mil. Luca suspirou depois de olhar. Esta missão não é adequada. Além de o dinheiro ser muito pouco, o alvo também é muito perigoso. E a missão está pendente há pelo menos 3 anos. Mas o alvo ainda está vivo. Claro, todos os assassinos do Sudeste Asiático sabem sobre essa missão. O mandante é um pai que perdeu a filha. Ele ofereceu todos os seus bens como recompensa por quem matasse o canalha que matou sua filha. Essa missão é bastante conhecida. Mas ninguém a aceita. Luca terminou de falar e se preparou para verificar outras missões na área. Não precisa procurar. Eu aceito esta missão. Usar uma missão para fazer justiça. Para começar minha carreira de assassino. Não poderia ser melhor. Enlouqueceu. Esta missão não é fácil. O alvo é o chefe de uma empresa fraudulenta. E também trabalha com tráfico de pessoas. Além disso, ele está sempre cercado por muitos alvos armados. Não precisa dizer mais nada. Esta é minha primeira missão, apenas para praticar. Mesmo que te torne famoso. De qualquer forma, me sentirei muito aliviado em matar uma escória como essa. Hongo tem um ditado antigo que diz: pequenos lucros, grandes vendas. Quando ficarmos famosos, você acha que ainda teremos medo de não ganhar dinheiro? Parece que a tentação da fama ainda é mais atraente para Luca. Hesitei por um momento e então, dolorosamente, franzi a testa. Vou coletar algumas informações. Se a informação for barata, podemos considerar. Quando chegar a hora, preciso que você complete a tarefa. Eu sou responsável pela preparação da entrada e da retirada. Cubro todas as despesas durante este período. Quando chegar a hora, a recompensa será dividida em 40 a 60. Aceitas? Eu balancei a cabeça em concordância. Nos 20 dias seguintes, eu fazia exercícios de recuperação todos os dias. A constituição de alguém que pratica artes marciais desde a infância me permitiu me recuperar rapidamente dos meus ferimentos. 1 mês inteiro depois, Luca trouxe as informações. As notícias não são boas. O alvo está em Daquili, não muito longe de nós. Ele sempre tem 6 guarda-costas ao seu redor. E 4 deles estão armados. Ainda tem 2 guarda-costas pessoais. Daqueles que seguem até no banheiro. Mas também há uma boa notícia. É que, neste período, ele tem frequentado uma casa de diversão recém-inaugurada. Quando vai se divertir, não está rodeado de muita gente. Quando ele vai para a empresa, leva pelo menos 6 seguranças. E o novo prédio da empresa dele está prestes a ser concluído. Depois que estiver em pleno funcionamento, ele não irá mais a locais de entretenimento. Temos no máximo 1 semana. Você se recuperou há pouco tempo. Não acho que consiga agir em 1 semana. Não gosto de enrolação para fazer as coisas. Se decidi, quero fazer o mais rápido possível. Já que sabemos para onde o alvo está indo, vamos agir o mais rápido possível. Confúcio, do nosso país, a China, já disse. Se pela manhã ouço a respeito do caminho, à noite posso morrer contente. Quer dizer, se aprendermos a verdade pela manhã, podemos ir matá-lo à noite. Confúcio falou bem. Vamos dar uma olhada amanhã. Na manhã seguinte, chegamos a Daquili sem problemas. Conforme o plano original.
Fomos diretamente ao cassino para reconhecimento. Este é o maior e mais luxuoso local. E também o local de entretenimento que o alvo frequenta. Com uma taça de vinho tinto na mão, familiarizei-me com o ambiente circundante, enquanto procurava o alvo. Procurei por 2 horas inteiras. E não encontrei o alvo. Talvez ele não venha hoje. Vamos comer alguma coisa primeiro. Esperar até às 8 horas. Independentemente de o alvo aparecer ou não. Temos que sair. No entanto, assim que as palavras foram ditas, 3 carros bons apareceram ao mesmo tempo na entrada do cassino. A porta do carro Alfa do meio se abriu. Um homem de meia idade entrou usando óculos de sol. O alvo apareceu. Droga! Como os guarda-costas de Xian também entraram. Luca parecia um pouco surpreso. Você deve saber que o cassino é um lugar. Não é permitido que os hóspedes tragam armas. Lucas ponderou por um momento e sussurrou. Não olhe para o alvo. Primeiro, vamos comer. E então encontrar um hotel para ficar. Uma ideia peculiar me fez dizer descuidadamente. Que tal atacarmos diretamente quando eles saírem? Acho que é uma boa oportunidade. Você está louco. Hoje é claramente uma armadilha. Nos 3 carros de agora há pouco. Os carros da frente e de trás estavam cheios de guarda-costas. Chega, vamos comer primeiro. Estou um pouco relutante. Depois de sair do cassino, não pude deixar de olhar para trás novamente. Comendo arroz frito com ovo, perguntei a Lucas. Irmão, se eu matar o alvo aqui, como escapo? Se for dentro do cassino, será um pouco problemático. Mas se for lá fora, será muito mais fácil. Depois de matar o alvo, pegue um táxi. Só não deixe a polícia te pegar. Se não der certo, podemos arranjar uma desculpa razoável. Mas não há uma boa oportunidade para atacar lá fora. Eu sei que você quer matar o alvo hoje mesmo. Mas ainda não aceitamos a missão? O que quer dizer? Não podemos aceitar? Podemos aceitar a qualquer momento. Nós só viemos observar. Só vamos aceitar depois de garantir que podemos completar a missão. Assim não afetará minha taxa de conclusão de missões. Que bom! Hoje vamos observar novamente como ele sai. Embora eu tenha uma natureza um tanto extrema, não chego a ser imprudente. E Luca claramente tem intenção de recuar. Já que não pretendemos agir, então vamos descansar cedo depois que o alvo sair. Eu pensei que o alvo ficaria no cassino por muito tempo. Mas depois de esperar menos de meia hora, os 3 carros de luxo que acabaram de sair apareceram. Na estrada não muito longe do cassino. Agora estão esperando o semáforo. Não importa se esses 3 carros estão pegando os amigos do alvo, ou indo embora. Mas esta é definitivamente uma oportunidade. Com a iniciativa em mãos, por que hesitar? Eu me levantei e disse em voz baixa. Aceite a missão agora. O quê? Ainda não é certo que a missão possa ser cumprida. Não é? Mais rápido. Aceite agora. Depois, observei os 3 carros e ajustei meu ritmo. Liguei para Russo enquanto caminhava. Assim que a ligação foi atendida, um rugido veio do outro lado. Que diabos está acontecendo? Volte depressa. Não se preocupe. Eu só vou dar uma olhada. Aceite a missão primeiro. Aceite. Aceite. Seu idiota. Não haja por impulso. Relaxa. Eu nunca faço nada sem ter certeza. Passei pelo Alfa. A porta do carro abriu, mas ninguém saiu. Naturalmente, alguém vai entrar no carro. Eu não vou entrar. O alvo apareceu na porta do cassino. A distância de mim era de apenas 5 metros. O alvo tinha 2 guarda-costas ao seu lado. Seus olhos pareciam ferozes e vigilantes. Eu dei uma olhada com o canto do olho. Eu tomei uma decisão sem hesitar. Uma guinada repentina. Desviei para frente do guarda-costas mais próximo. Minhas mãos se moviam como um arco-íris. Passos ágeis de Bagua Xiaokai. Ao mesmo tempo, eu estava segurando meu telefone na minha mão. A ponta da cabeça apoiou e desviou. Um ataque de ferro padrão. O guarda-costas voou para fora com um estrondo. Foi assim. O outro guarda-costas também foi derrubado por mim com uma sequência. Levado embora com um combo de 4 flores. Parece intimidador. Eles nem sequer conseguiram chegar perto do Dr. Eng. Depois de lidar com os guarda-costas. O próximo é o alvo. Minha mão direita agarrou seu pescoço. Minha mão esquerda segurava o telefone. Atendeu? Atendeu. Atendeu. Seu louco. Preciso fornecer evidências. Espere um momento. Então, abriu apressadamente.
Modo de gravação de vídeo do celular. Mova-se para o lado. O carro está bloqueando, não consigo filmar. Estou estrangulando o pescoço do alvo, empurrando para frente com força. Nesse exato momento, a equipe do cassino finalmente percebeu. O que está fazendo? Solte-o. Eu não esqueci que nos carros da frente e de trás há também guarda-costas armados. Coloquei o celular no bolso. Estrangulei o pescoço do alvo por trás. Recuar. O alvo estava sendo estrangulado e não conseguia falar. Seus pés instintivamente chutando descontroladamente. Do outro lado, as pessoas finalmente saíram dos carros da frente e de trás, apontando armas. Eu usei força repentinamente. Abaixe a arma. Caso contrário, enfrentando tantos canos de armas apontados, também estou um pouco assustado com este assunto. No entanto, eu realmente não acredito que as balas desses guarda-costas estejam sempre engatilhadas. Mais um guarda-costas do lado esquerdo, ignorando minha ameaça. Na verdade, escolheu girar a arma e puxar o gatilho. Mas no instante em que ele ainda não tinha soltado, eu já estava na frente dele. Mão direita segurando a arma. Mão esquerda bate na orelha do atirador. Sem nenhum movimento extra. Um único golpe limpo no ouvido, fazendo com que o atirador caísse no chão ligeiramente contraindo. E ficou imóvel, enfrentando a ameaça de morte. Eu incontrolavelmente usei um golpe mortal. No segundo seguinte, eu pulei para pegar a arma parada no ar. E em uma reviravolta, disparei 3 tiros no ar. Em seguida, o mundo ficou em silêncio. Nesse momento, Luca correu hesitante, ofegando, apontando o celular para nós e emitindo uma voz trêmula. Agora o problema é fazê-lo olhar para mim. Deixe-me ver bem o rosto dele. Eu movi o alvo. Deixei Luca filmar o rosto do alvo. Então, meu braço esquerdo exerceu força instantaneamente. O alvo parou de lutar imediatamente. Os olhos também saltaram para fora. O pescoço dele quebrou. Sim. Parece que ainda falta alguma coisa. Não é possível confirmar a morte do alvo. Sangue espirrou por todo o chão. Já filmou? Seu louco. A mão de Luca segurando o celular tremia incessantemente. A maneira como ele não conseguia controlar seus membros era bastante engraçada. Vamos. Entre no carro. Peguei a arma do chão e joguei no carro. Arrastei Luca para dentro do carro de tinta de arroz do alvo. Então levantei a arma e apontei para a cabeça do motorista. Dirige ou eu te mato. O motorista ligou imediatamente, nervoso. Olhei para a entrada do cassino, sem o pânico que eu imaginava. Porque tudo aconteceu muito rápido. Os seguranças lá dentro não tiveram tempo de reagir. Luca, sentado no carro, submeteu às provas. E passou na auditoria na velocidade da luz. Em seguida, Luca ficou perplexo. Uau! Acho que batemos um recorde. Levamos apenas 16 segundos desde o recebimento da missão até a conclusão. Em seguida, fugimos pela alfândega. Escalando para a terra firme. Tirei minhas roupas sujas. Tirei roupas novas da bolsa e as vesti. Luca não sabia se estava nervoso ou animado. Ele tremia tanto que mal conseguia falar. Troque de roupa. Vamos embora. Estamos esperando para sermos pegos aqui? Luca, que deveria ser um veterano, estava um pouco confuso. Não é de admirar. Ele é apenas um coletor de informações. Raramente participa de ações reais. Estou nessa indústria há mais de 10 anos. Nunca vi ninguém como você. Levou um tempo para ele terminar de falar. Quando Luca terminou de se trocar, fugimos para uma pequena cidade chamada Qingmai durante a noite. Pai, a recompensa foi paga. Essa foi realmente a missão mais rápida de todos os tempos. Luca entrou na Dark Web e deu uma olhada. Um sorriso involuntário apareceu em seu rosto. Ótimo! Eu não pude evitar de esfregar minhas mãos. Dias sem um centavo no bolso. Foram suficientes. Eu olhei ansiosamente para Luca. E ele não hesitou nem um pouco. Nós combinamos antes. Dividir o ouro pela metade. Então você tem 10.150 dólares americanos. Ok. Pode ser em dinheiro? Claro que não em dinheiro. É em Bitcoin. Assassinos recebem dinheiro usando essa liquidação. Para coisas que estão além da minha compreensão. Luca também me deu uma explicação. Embora eu não tenha entendido muito bem. Mas entendi o significado geral. Se usarmos isso para liquidar, é seguro, eficiente e economiza o problema de lavar dinheiro. Ao mesmo tempo, há muito espaço para aumentar. Como cidadão do Reino do Dragão.
Instintivamente, rejeito moedas eletrônicas virtuais. Porque o preço flutua muito. Existe a possibilidade de um colapso. É melhor converter em depósito em dinheiro. Depois de dividir a comissão, eu transferi todas as taxas que devia a Luca para ele. Ainda restam 1990 picoins. Eu deixei escapar um suspiro. A sensação de estar livre de dívidas é ótima. Agora posso falar sobre essa grande missão? Luca hesitou por um momento. Sua personalidade é realmente um pouco descuidada. Eu me preocupo com você. Eu interrompi o que ele ia dizer. Você sabe qual é a base das artes marciais? É encontrar os pontos fracos do oponente e atacar rapidamente. Se não houver oportunidade, procure por uma. Até crie oportunidades. Uma vez determinado, agarre-se a ele com decisão. Então, se eu puder avançar, certamente avançarei. Mas se eu precisar recuar, recuarei imediatamente. Você entende? Isso é decisão, não imprudência. Está bem, está bem. Não posso te convencer. Agora, vamos falar sobre a definição da missão e fazer um plano. Mas Luca ainda parecia hesitante. Parecia que não queria falar. Acho que só pode haver uma possibilidade. Já morreram muitos assassinos, não foi? Você sabe. Luca regalou os olhos, parecendo ter sido descoberto. Ok. Eu tenho que te contar uma coisa. Embora a recompensa por esta missão seja de $1 milhão, mas 6 assassinos já morreram nesta missão. E 2 grupos de mercenários também foram derrotados por causa disso. Estou cada vez mais curioso. Que tipo de existência é essa pessoa? Luca percebeu minhas dúvidas e continuou. O alvo é um senhor da guerra. Ele tem uma tropa de 3.000 homens sob seu comando. Então ele pegou o celular e se aproximou de mim. Na tela estava a foto de um homem negro, gordo, vestindo um uniforme militar. Gray, rebelde da Libéria. Controla uma cidade chamada Suacoco. Isso é fácil de matar. Como tantos assassinos morreram? Será que há outra razão? Hehe. De fato, há um grande problema. Esta cidade pertence a uma região de floresta tropical. A cidade é extremamente pobre. Toda a população de menos de 50.000 habitantes é negra. Então, contanto que alguém de fora entre, será descoberto na primeira vez. Simplesmente não há chance de se aproximar de Gray. Merda, então não serei mais facilmente descoberto? Então, por que você está procurando um assassino chinês? Luca sorriu maliciosamente. Este é o ponto central de todo o plano. Porque em Suacoco há um restaurante chinês. Gray vai lá pelo menos uma vez por mês. Então é por isso que você precisa encontrar alguém que possa matar Gray à mão. Sim, é tão simples quanto isso. De onde você tirou essa confiança? Você não acha que é fácil para mim morrer neste plano? Luca encolheu os ombros. Claro que há riscos. Mas você é um assassino. Não há risco em deixá-lo ganhar $50 normalmente. Isso soa como se não houvesse nada de errado com o que foi dito. Como esperado, não existe dinheiro fácil no mundo. Mas eu não posso deixar que outros ganhem muito dinheiro com minha vida, certo? A dívida definitivamente precisa ser paga. Mas não com a minha vida. Se Luca realmente não apresentar um bom plano, eu realmente não serei gentil. Outros me enganaram primeiro. Então o que acontece se eu simplesmente me recusar a pagar? 500 mil não é fácil de ganhar, mas 1 milhão é fácil de ganhar? Existe uma possibilidade de eu matar o alvo, e então ser morto pelos guarda-costas do alvo. E você pode ficar com 1 milhão sozinho, e declarar a missão um sucesso? Isso aconteceria? Luca disse furiosamente. Como isso é possível? Eu faria uma coisa dessas? Claro, eu vou planejar sua rota de fuga. Como escapar? Ainda não pensei nisso. O método de retirada. É por isso que não te contei sobre o plano. Você que ficou insistindo. Se você esperasse eu terminar de planejar tudo, para depois conversarmos, não haveria os problemas que te preocupam, certo? Fiquei sem palavras novamente. Ok. A partir de agora, nós dois, vamos criar um bom plano. Luca parecia impotente. Um assassino realmente habilidoso. Pode levar um ano se preparando. E então matar o alvo em 1 segundo. Sem que ninguém perceba. E sem nada de anormal. Ninguém sequer sabe que a vítima foi assassinada. Esse é o nível mais alto. Então, Taiyan me examinou cuidadosamente. Você obviamente não é desse tipo. Eu concordei com a cabeça que o que Luca disse era verdade. Existe outro tipo de assassino também.
que se prepara muito bem, cria uma oportunidade infalível e elimina o alvo silenciosamente. Retirar-se silenciosamente antes que alguém perceba. Quando alguém descobrir, o assassino já terá fugido para longe. Lucas suspirou. Ele parecia impotente. Eu esperava que você fosse esse tipo de assassino. Eu também me preparei de acordo com esse cenário ideal. Mas você claramente não é. Meu tipo é simples. É chegar perto do alvo e matar, fim. Perfeição é impossível. Silêncio absoluto é impossível. Matar entrando e saindo 7 vezes é o meu estilo. Mas a premissa é que o oponente não pode ter uma arma. Eu suspirei. Derrubar o alvo silenciosamente. E escapar antes que alguém perceba. E seu plano é pior do que nenhum. Se quer saber, mate o alvo silenciosamente. E todos ao seu redor. E escape antes que alguém perceba. Faz sentido. Não. Errado. Como você tem tanta certeza de que pode derrubar vários em um instante? Uma vez que alguém atire. Ou até mesmo grite. Como você vai lidar com isso? Você acha que meu plano é viável agora? Ele esperou sem hesitar. Se houver uma chance, eu agirei. Se não houver chance, eu esperarei. Se a oportunidade não for boa, eu posso simplesmente observar o alvo terminar de comer em silêncio. Não posso? Eu posso esperar até que ele volte a comer no próximo mês. Eu posso agir então, não posso? 1 mês não é suficiente. 2 meses. 2 meses não são suficientes. Então 6 meses. Os $500.000 que ganho em 6 meses também são rápidos o suficiente. O que mais eu poderia fazer para ganhar tanto tão rápido? Luca estalou a língua. Ele se levantou e girou no lugar. E então, de frente para mim, bateu o pé, apontando o dedo para o meu nariz. Você é um gênio. Porra! Vamos seguir o seu plano. E então? E então acabou. Este idiota claramente não tem cérebro suficiente. Conte-me os detalhes do que aconteceu no restaurante. Luca franziu as sobrancelhas. Não há informações online. Saberemos quando chegarmos lá. Então, por que ele uma vez por mês vai a um restaurante chinês? Porque ele adora a comida deste restaurante. Então, qual é o tipo de culinária deste restaurante? Qual é o sabor da comida? É o restaurante mais famoso da região? É o único restaurante chinês da região? O dono é chinês ou local? O chefe é chinês ou local? Por que se infiltrar? Chefe ou garçom? Uma série de perguntas deixou Luca estupefato. Não sei se devo me sentir feliz ou desapontado. Só porque ele precisa de um assassino chinês. Ele se atreveu a investir na imigração de toda a sua família, com base em uma ideia vaga. Depois de pensar um pouco, eu balancei a cabeça. Ok, eu entendi. O que você entendeu? Primeiro, trate do passaporte e do visto. Estudaremos os detalhes concretos quando chegarmos à África. Sim, preparo tudo imediatamente. Além disso, preciso te avisar. A internet lá não é estável. É bem possível que não consigamos fornecer provas. E quando você agir, eu também posso não estar por perto. Então, precisamos usar evidências de notícias posteriores. Na hora, não vá desfigurar o rosto do alvo. Não vou. Da última vez, foi sem querer. Da próxima vez, eu atiro no coração. Luca assentiu. E então, não resistiu e olhou para o meu peito. Qual é? Pare de olhar. Eu atiro dos 2 lados. Atiro até o alvo morrer. Luca sorriu sem graça. Sabe por que eu digo que você é um assassino nato? Com esse seu corpo de imagem espelhada. Significa que você tem uma chance extra em relação aos outros. Assassinos raramente dão tiros de misericórdia na cabeça. A ponto de os assassinos do grupo Andique também cometerem erros. Eles não perceberam que você ainda estava vivo. Ha ha ha. Quem disse que eles não dariam um tiro de misericórdia? Eles deram um tiro de misericórdia na cabeça de cada um. A risada de Luca parou abruptamente. Não fique me olhando como um idiota. Eles não tiveram a chance de dar um tiro de misericórdia. Eu matei todos eles. O quê? Você matou os assassinos deles? Por que você não me contou antes? Você também não perguntou. Porra! Merda! Não é à toa que o grupo Andique procuraria por treinadores juvenis locais. Acontece que seus próprios treinadores juvenis já estavam mortos. Eu franzi a testa. Algum problema? O problema é enorme. Eles vão retaliar. Você realmente vai nos matar. Temos que ir agora. Imediatamente. Não podemos ficar nem mais um dia. Então, nós, na velocidade máxima.
Fomos para a Serra Leoa. Ao longo do caminho, Luca parecia muito preocupado. Do que você tem tanto medo? É só porque Andek é o maior grupo de assassinos? Luca balançou a cabeça e depois assentiu. Então, ele forçou um sorriso. Você não entende. O grupo Andek é muito poderoso. Mas essa não é a razão pela qual eu tenho medo deles. Você não vai ter problemas com eles, vai? Luca instantaneamente mostrou um olhar de terror. Parece que eu acertei. Quem é você, afinal? Você realmente não é um assassino? Chega, pare de fingir. Seu nível de medo é um pouco exagerado. Você está preocupado consigo mesmo. Ou nossos assuntos se tornaram emaranhados. Então você se sente mais perigoso. Mais assustado, não é? Conte-me o que aconteceu. Luca hesitou por um longo tempo, ainda parecendo preocupado. Então, como se tivesse tomado uma certa decisão, falou lentamente. Eu costumava ser um contato de assassinos. E o assassino que eu seguia pertence a uma organização famosa. Ele é muito famoso, mas ninguém conhece sua identidade. Mas o grupo Andik preparou uma armadilha. Eles eliminaram com precisão toda a nossa organização. E eu era apenas um recém-chegado. Eu não era importante o suficiente para atrair a atenção do grupo Andik. Por isso escapei. Quem era o assassino com quem você trabalhava antes? Quanto tempo faz isso? 6 anos. Então, do que você tem medo? Se fosse algo, você já estaria morto. Você está traumatizado. Falando nisso, meu coração deu um salto. Péssimo. No último trabalho, meu rosto foi fotografado. Certamente há câmeras de vigilância na entrada do cassino. Você também pode ter sido fotografado. Sim. É por isso que estou com medo. Não importa. Primeiro, vamos fazer a grande missão. Mesmo que tenhamos que nos esconder, precisamos ter dinheiro suficiente. Nunca imaginei que Luca já foi capanga de um famoso assassino. Embora ele tenha recursos limitados, seu conhecimento é genuíno. Luca disse que um assassino precisa ser versátil. Parece que realmente preciso aprender um ofício. Não precisa ser particularmente proficiente, mas é preciso saber fazer. Precisa ser amplo. Então, o primeiro passo para ser versátil é começar com a culinária. Serra Leoa e Libéria são países vizinhos. Os dois países não são grandes. E a culinária é praticamente a mesma. Desculpe, eu realmente não consigo comer. É o primeiro restaurante chinês que como. Eu realmente queria destruir o lugar. Porque este restaurante, além de ter uma placa de restaurante chinês, o resto é todo com características locais. Um prato de frango ensopado com algo desconhecido, concentrado em um sabor picante, para mascarar o frescor do frango. Olhando para os habitantes locais, entregue está a comida da alma. A população local, comendo com as mãos com gosto. Depois, mordi com relutância. Ainda difícil de aceitar. Em seguida, meus olhos impotentes olharam furiosamente para Luca. Este é o local. Restaurante chinês mais popular que você encontrou? Luca respondeu em voz baixa. Não use seus hábitos alimentares. Você acha que é um monte de merda. Mas eu também não consigo comer. Não duvide. Este restaurante é o lugar. Restaurante chinês favorito dos moradores locais. Na verdade, não é tão. Embora eu não seja muito bom em cozinhar, acho que fazer um peixe agridoce do Lago Oeste pode vencê-lo facilmente, se eu me infiltrar como garçom. E comer isso todos os dias. É melhor simplesmente se infiltrar como chefe, a futuro. Nos dias seguintes, enquanto saboreávamos as diversas comidas locais, constantemente mudávamos de endereço. Logo chegamos perto do destino. Depois de discutir o plano seguinte, nós nos dividimos em 2 grupos. Eu fiquei sozinho para ir para Suakek. E Luca comprou um pequeno avião a hélice com 20 anos. Para me encontrar do lado de fora, eu estava parado na beira da estrada esperando o carro. Um nativo moreno ao meu lado se aproximou. Meu nome é Xiaowei. O chefe compra madeira? Eu posso te levar. Vamos embora. Não, não, não. Eu tenho outro cliente. O avião dele chegará em breve. Além disso, $10 para o assento do copiloto. $6 para o banco traseiro. Tanto faz, banco traseiro então. Mestre, onde tem um hotel? O melhor que temos aqui é o Hotel Waxia. É caro para nós, mas é barato para um chefe como você. Pensei por um momento.
É melhor encontrar um lugar para ficar primeiro. Lembro-me do que Luca disse. A primeira é não mostrar coragem. Caso contrário, como entraríamos no hotel? Como garçom ou cozinheiro? Esperei por 2 horas e meia. Um avião de 20 lugares desceu. 34 pessoas. No entanto, Xiao Wei não os cumprimentou. Mas esse grupo de pessoas veio direto para nós. Então experimentei o que significa não querer mais viver. Apenas uma picape velha dessas. 24 pessoas entraram direto. Eu pensei que o resto teria que esperar o próximo carro. Mas eles foram direto para o teto do carro. Então o carro dirigiu com dificuldade em uma estrada de terra relativamente plana. Depois de dirigir por cerca de 5 quilômetros, as pessoas no carro foram desaparecendo lentamente. O chefe vai comer ou ficar no hotel? Eu pensei um pouco. Vamos comer primeiro. Não tem jeito. Eu ainda não consigo resistir a ver como é o hotel. Xiao Wei liga o carro. Desta vez, a velocidade é visivelmente muito mais rápida. Ao longo do caminho, só havia casas dilapidadas. Logo o carro de Xiao Wei parou, em um lugar que eu não conseguia descrever. Uma cobertura de folha de metal, com algumas casas de barro fixadas embaixo. Uma pequena casa embaixo da cobertura. E um velho negro sentado na porta. Eu tenho um mau pressentimento. Olhando nervosamente para Xiao Wei. Chefe, chegamos. Chegamos ao hotel ordinário. Nossa! Deve haver outros restaurantes chineses. Deve ter, tem que ter. Então, perguntei a Xiao Wei com alguma insatisfação. Não tem outro hotel? Tem, chefe. Mas este é o único restaurante chinês. Isso é complicado. Se o hotel tem apenas este galpão. Antes mesmo de começar, todos do lado de fora verão claramente. Como podemos completar a missão? Não me atrevo a demonstrar muita paixão. Eu disse num tom casual. É melhor me levar para o hotel primeiro. Xiao Wei ligou o carro. E continuou dirigindo pela rua dilapidada. Dirigiu por cerca de 10 minutos. Finalmente, o carro parou em frente a um luxuoso sobrado. Chefe, este é o hotel administrado pelo general. O pessoal da Huaxia fica hospedado aqui. E também as lojas ao lado. Também são de propriedade do seu chefe da Huaxia. É muito conveniente para comprar qualquer coisa. Depois de pegar o número de telefone de Xiao Wei, entrei no hotel. Havia 4 pessoas da Huaxia sentadas no saguão. Eles pararam de conversar imediatamente quando me viram entrar. Este lugar exala estranheza por toda parte. Um deles parecia muito astuto. O homem de meia idade sorriu e me cumprimentou. Irmão, onde você está fazendo fortuna? Só depois de uma conversa que descobri que todos eram comerciantes de madeira. Embora fossem concorrentes, tinham alcançado um acordo de preços. Imediatamente, eu também me apresentei como comerciante. Ouvi dizer que os bastidores são baratos aqui. Quero vir e ganhar dinheiro. Não entendemos nada. Temo perturbar a navegação. Por favor, peçam aos velhos irmãos para apontar o caminho. Depois de algumas cortesias e interações sociais, consegui a simpatia deles. Um deles, chamado Lao Lin, respondeu com um sorriso. Irmãozinho, você é jovem e promissor. Podemos ter a oportunidade de colaborar. Então, usei um tom casual. E perguntei descuidadamente. Como vocês resolvem as refeições? Falando nisso, todos reclamaram coletivamente sobre a má qualidade da comida. Você, que é novo aqui, pode ir ao restaurante Waxiatop por alguns dias. Se não der certo, vá ao supermercado ao lado comprar macarrão instantâneo. Revezando assim. Suficiente para durar até você comprar madeira e partir. O hotel tem cozinha. Então não podemos cozinhar nossa própria comida? As expressões faciais de várias pessoas mudaram drasticamente depois de ouvir isso. Irmão, não é nada se sua boca sofrer um pouco. Não arrume problemas para si mesmo. Estou um pouco confuso. Lao Lin continuou. Se cozinharmos a nossa própria comida, não demorará muito para o general começar a aparecer para comer de graça. Você também sabe a situação aqui. Se o general vier todos os dias, como vamos fazer negócios? Meu coração estava batendo forte. Começar como cozinheiro para o general. É um plano perfeito. No entanto, as palavras seguintes de Lao Lin me fizeram abandonar essa ideia. O general é muito cauteloso. Ele não vai contratar um cozinheiro. E ele precisa limpar o local toda vez que come. Nenhum de nós consegue sair pela porta. E alguém estará de olho no cozinheiro.
E o hotel será completamente cercado. De qualquer forma, não vamos te machucar. E não nos arranje problemas. Apressei-me em declarar Taidi. Decidi firmemente que não cozinharei no hotel. Em seguida, encontrei uma desculpa para voltar ao quarto. Enviei uma mensagem para Luca. Contei a situação geral. E contei a ele sobre meu plano de abrir um restaurante. Como diz o ditado: tempo é vida. Eficiência é dinheiro. O primeiro passo é a comida. Eu realmente queria a receita que conquistou Hyde com frequência. O que é cozido em água? Na manhã seguinte, entrei em contato com Xiaowei. Cheguei ao restaurante Hua Xia. Provei o frango ensopado especial do restaurante. O sabor há muito perdido impactou meu futuro. O frango agridoce de Travei era relativamente seco e insípido. Não tinha cheiro de peixe. Mas como um chinês no topo da cadeia alimentar gourmet. O comentário dado só pode dizer que este prato ainda é fedorento. Não há distinção entre hábitos alimentares, mas é limitado pela região. Por exemplo, peça aos sulistas para cozinhar macarrão ensopado. Ele provavelmente não aguentaria dormir. E se me fizerem comer tofu doce, provavelmente vou enlouquecer esperando. Este hotel só faz frango ensopado. Então, como posso derrotar meus concorrentes? Não sei fazer frango ao curry, nem frango ensopado com açafrão. A ideia de ir a uma casa de campo e cozinhar frango caipira em uma panela de ferro ainda é mais adequado para mim. Contei a Xiaowei sobre minha ideia de abrir um hotel. Xiaowei imediatamente me recomendou uma ótima localização. Conversei com o proprietário local por 5 minutos. Por um preço de $3.000 por ano. Consegui um pequeno supermercado sem problemas. No dia seguinte, contratei 12 moradores locais. Limpei a casa por um dia. No terceiro dia, Luca comprou em Mondolia algumas panelas de ferro e temperos. No quarto dia, o restaurante já podia cozinhar. Assim, um restaurante luxuoso foi preparado em um tempo extremamente curto. Não só tem a casa, mas também 2 mesas redondas e 4 mesas quadradas. A panela de ferro é totalmente aquecida a lenha. Quando o frango estiver cozido, você ainda pode colocar bolos na lateral. O cheiro atrai as pessoas. Mas agora está envolvido em uma discussão. Essa ideia está errada. Como uma panela de ferro pode cozinhar galinha? Cozinhar costelas serve. Ouço o irmão mais velho e faço frango frito de Kaifeng, que é o mais simples. Nunca ouvi falar de frango frito de Kaifeng. Vocês já comeram frango com pimenta? Frango frito também serve. Muito delicioso. O dono do supermercado também ficou ansioso. Frango com cogumelos. O primeiro a perder os dentes. Eu não consigo suportar isso. Caros patrões. Irmãos, eu tenho uma loja. Pelo menos, vamos tentar primeiro. Então amanhã frango frito. Hoje, primeiro frango frito. Mais frango com cogumelos. Depois que você definir o plano. Todos trabalham juntos. Fei Jie, Lao Shen. Você está fazendo errado. Os pedaços de frango estão muito pequenos. Chefe Lin, você não escaldou a água. Veio me ver. Eu fiquei de lado, sem sequer uma chance de intervir. De repente, percebi que os chineses têm um amor fanático por barbatanas. Acho que deveria abrir um refeitório self-service. No entanto, enquanto a fumaça subia e todos estavam imersos em risos e alegria, alguém silenciosamente ficou atrás de mim.